Bom dia, fiel. O Corinthians perdeu ontem na Argentina e tá eliminado da Sul-Americana. Mas o Corinthians só não perdeu. O Corinthians foi apático, foi um time espaçado, um time sem padrão e um time principalmente pouco competitivo contra um time misto do Huracan que pensa no Campeonato Argentino no final de semana e colocou meninos para jogar, um time reserva praticamente, contra um Corinthians com seu melhor, ou quase isso, mas que não competiu, que... Cara, de verdade não entendo o que aconteceu, se não tá nem aí pra Sul-Americana, os jogadores, porque é muito estranho um jogo como o de ontem. Corinthians que tinha poupado grande parte dos seus titulares contra o Atlético Mineiro e até fez um bom jogo. Ontem voltaram os principais jogadores que não jogaram sábado. A volta do Memphis, a volta do Garro um pouquinho ali, acho que 30 minutos, 35. E assim, claro que quando você é poupado, não dá pra eu falar, tem que ganhar outro jogo porque descansou. Não é assim que as coisas funcionam no futebol, mas acho que no mínimo o Corinthians tinha que mostrar mais vontade, mais organização, pressionar mais, né? Porque estava mais descansado. E se o Corinthians tem uma dificuldade muito grande ofensiva, cria poucas jogadas de gol, acho que é uma forma de atacar você marcar o adversário no campo dele, você tentar roubar a bola perto. E o Corinthians não conseguiu fazer isso. Como eu disse, um Corinthians espaçado, escalado a princípio num 4-4-2 ali, né, com meio de campo com Ranieri de primeiro, Bidon e Ramires, Martinez, desculpa, por dentro ali, né, com o Carrijo um pouco aberto pela direita, o Romero tendo liberdade para se aproximar do Memphis. Algo que eu não gostei. E não é só porque ele não marcou, eu vou falar disso, né, no gol dos caras, mas já que o Yuri machucou, cara, dá confiança pro reserva dele, que é o Hector, mano. Põe ele pra jogar. Não que o Hector, nossa, maravilhoso, merece muitas chances e tal, mas o Romero tá muito mal. E, cara, você não precisa mexer na posição do Memphis. Você deixou o Memphis isolado lá. Porra, deixa o Hector, o Memphis se aproximando dele. Então não entendi o porquê de jogar o Romero. E me preocupa isso. Eu venho falando faz tempo. O ruim de você ter o Romero no elenco é que ele vai jogar, mano. Ele vai jogar pela moral que ele tem, pelo vestiário, né, que tanto falam. Mas, porra, o vestiário não pode escalar. O vestiário é importante, mas não pode escalar jogador, porra. O Romero vem muito mal. E assim, o atacante, o Romero, sempre a principal característica dele foi ser um auxiliar de lateral. Marcar, tal, competir pra caramba, foi assim no time de 2017. Mas, porra, nem isso ele faz mais, mano. Não sei se porque ele acha que não tem que fazer mais, porque ele tá mais velho. Porra, vocês viram o gol dos caras, mano? Ele tá olhando, porra, ele tá olhando. E isso é inadmissível no Corinthians, mano. E ele, por ser um cara que tá há muitos anos aqui, já deveria saber disso. Então, assim, a atuação vergonhosa, apática, desinteressada do Corinthians causou a eliminação. A eliminação que quase é salva pelo Racing do Uruguai. O Corinthians chegou quase até o final do jogo, classificando mesmo com a derrota. O que seria uma classificação, obviamente, mas porra, imagina eu chegando aqui, depois de um jogo pífio como o de ontem, que o Corinthians precisava só vencer, dependia só dele, contra um time misto, ou quase reserva, do Huracan, eu ter que vir aqui falar classificamos porque o Racing do Uruguai ganhou do América de Cali na Colômbia. O Corinthians já estava se classificando mesmo com a derrota, só que o América de Cali empatou aos 50 minutos do segundo tempo, ultrapassando o Corinthians no saldo de gol, né? Porque o Corinthians fez uma primeira fase horrorosa. Por exemplo, contra esse Racing do Uruguai que ontem quase ajudou a gente, que todo mundo bateu de goleada, tirando ontem, né, o América de Cali. O Corinthians sofreu para ganhar, porque o Félix Torres foi expulso com 6, 7, 10 minutos, sei lá. E o Corinthians sofreu contra um time horroroso do Uruguai.
O meu medo é os caras olharem o Corinthians e falar, nossa, como que nós perdemos daquele time horroroso do Corinthians? Então, cara, umas competições sul-americanas vergonhosas do Corinthians. Sofreu muito contra um time pequeno da Venezuela. Depois foi esculachado pelo Barcelona de Guayaquil, que ontem acabou a fase de grupo da Libertadores e saiu fora do grupo dele. Foi eliminado, ficou em quarto. E na Sul-Americana não passou da primeira fase. Então, vergonhoso, infelizmente, dá motivo de os rivais encherem o saco, que se falou espanhol, o Corinthians não consegue jogar. Não vejo esse o problema. Mas foi vergonhosa a atuação do Corinthians em competições sul-americanas. Aí o Corinthians toma o gol, o lance que eu falei aqui, o Romero olhando, depois tenta dar uma pressionada, uma falta do Garro, um pênalti que sim, na minha opinião foi, mas não dá nem para reclamar de arbitragem depois de um jogo e de uma eliminação como a de ontem. Mas um Corinthians muito fraco, um Corinthians com atuações individuais horrorosas. Nossa, o Thales e o Coronado, meu Deus do céu, não conseguem jogar. Memphis muito mal, isolado. Ranieri perdeu muito a posse de bola, né? Uma discussão que rolou na semana passada. Por que o Michael tá de primeiro e o Ranieri de segundo? Porque o Ranieri não consegue sair com a bola, cara. Tem muita dificuldade. E ontem fez um jogo horroroso, assim como o time inteiro do Corinthians. O Andileri bateu uma falta que era a nosso favor e cedeu um escanteio pros caras. Tipo, coisas horrorosas assim que não combinam com um clube do tamanho do Corinthians, com um time caro como o do Corinthians, e que deveria jogar muito mais. Espero, não sei por que eu espero ainda isso, porque eles já deram essa desculpa várias vezes. Pô, nós temos que mudar, o Hugo vira e mexe da entrevista. Só que, cara, são papelões atrás de papelões na temporada. Agora o Corinthians tem só duas competições, né? A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E assim, se eu achava que o Corinthians não tinha elenco para três competições, acho que para duas, mesmo com o elenco precisando de ajustes que espero que sejam feitas na janela. O Corinthians tem um elenco desequilibrado, mas o Corinthians precisa jogar mais, precisa se impor mais e fazer um bom Campeonato Brasileiro, sempre na parte de cima da tabela e quem sabe conseguir alguma coisa na Copa do Brasil, dependendo dos reforços que chegarem no meio do ano. Mais uma atuação vergonhosa, uma eliminação, não sei se vexatória, mas bem complicada. E agora é no final de semana, jogando em casa, faltando 2 jogos para a parada do Mundial lá e da data FIFA, o Corinthians vencer para estar nessa parada sem uma crise e na parte de cima da tabela, domingo é em casa contra o Vitória. Valeu? Se você concorda, dá um curtir aí, comenta pra gente discutir Corinthians, compartilha com os amigos. Um abraço, tamo junto, vai Corinthians!